Oi, segundo C. Esse vídeo é referente à atividade que eu enumerei como 4, minha numeração, 4, tá? Ela tá na página 109, tá? O tema chama-se Do Arquipélago ao Continente. Então, ela também é referente às duas aulas do Centro de Mídias que chamam-se Regionalização do Brasil e Suas Fronteiras, parte 1 e 2, tá? Esse tema tá dentro daquelas duas aulas que eu já pedi para você ver em outros vídeos. Mesma coisa, tá? Então, primeiramente, o que é arquipélago, né? Arquipélago um conjunto de ilhas, certo? Quando tem ilhas ali, umas perto da outra, tá? Independente do tamanho, se é ilha vulcânica ou não, forma-se um arquipélago, tá? Essa atividade aqui, você vai ler o texto e ele vai trazer um conceito bem diferente que a gente ainda não viu, tá? Mas não é difícil de entender. Então eu vou explicar rapidinho, nos rapidinho de 10 minutos. Ele tá falando sobre o arquipélago econômico, tá? Aqui no Brasil funcionou bastante esse tipo de arquipélago econômico. Então vamos pensar assim, vamos pensar em mineração, né? Garimpo, certo? Então, por exemplo, lá no meio do Amazonas, alguém descobriu que tem uma região que tem metais preciosos, ouro, esse tipo de coisa. Aí aquela região começa a ser muito interessante para as pessoas, né? As pessoas querem achar o minério. Então o que acontece? Vai uma turma lá, mas assim enorme, e vivem ali naquela região só procurando aquilo. Isso é um arquipélago econômico, certo? Porque é como se fosse uma ilha de pessoas, tá? Uma ilha de pessoas, todas ali em volta de um único interesse econômico, tá? Então eu espero que, falando assim, dê para entender melhor, tá? Então, o arquipélago econômico é isso. São regiões pequenas, tá? Aonde ali gira o interesse econômico ali das pessoas centralizado naquele local e direto, tá? Então, a mineração no Brasil foi um exemplo desses. Então, exemplo, Minas Gerais, né? Os portugueses, quando chegaram por aqui, se interessaram no estado de Minas Gerais, porque o nome já diz tudo, Minas Gerais. Minas do que? Minas de metal precioso, né? Então, ali aquele estado ficou sendo um estado chamativo, tudo. Então, ali o pessoal foi ali, se agrupou ali para procurar esse material precioso, tá? E por que é interessante essa ideia? Porque quando o interesse econômico acaba, o arquipélago se desfaz, certo? Então, se o pessoal foi lá para procurar ouro, metais preciosos naquela região, procurar, achou, não achou, não sei. De repente, aquele interesse acaba, sei lá, vem, por exemplo, um estudioso e diz, olha, não tem nada aqui, vocês acabaram com tudo, pegaram tudo. O que vai acontecer? O pessoal vai embora e vai procurar um outro interesse, tá? E o Brasil é interessante em relação a isso, porque o Brasil, como ele serviu também para abastecer, né, principalmente a Europa em períodos antigos aí, tá? Agro, né? Principalmente agroeconômico, né? O alimento vindo da terra mesmo, né? E essa questão da mineração. Então, o texto ele fala sobre várias situações aonde tiveram arquipélagos econômicos no Brasil. Então eu falei exemplo da mineração, tá? Tanto antigo quanto mais moderno, tá? Porque o Brasil ainda tem metais preciosos, ele é produzido pela natureza, porém quanto mais o homem mexe, mais demorada a natureza mais a natureza rala, né, para repor isso que o homem vai lá, tira, o ser humano vai lá, retira em uma semana, coisa que demora anos e anos para a natureza refazer, tá? Então essa atividade, ela vai falar sobre isso, mineração, e o texto também aqui fala também da região amazônica, que eu já tinha falado, mas em relação à borracha, né? A borracha, naquela época, era feita por meio de um produto chamado latex ainda, né, a gente ainda usa, tá? Retirado de uma árvore chamada seringueira,
que na Amazônia tinha muito, né? Tinha muito. Então, quando o ser humano começou a se interessar pela borracha, principalmente pela questão dos pneus dos carros, né? É, a região da Amazônica em relação à seringueira virou um arquipélago econômico, né? As pessoas foram lá para retirar esse bem econômico e ganhar dinheiro, certo? Então a atividade tem duas questões, na verdade tem outra questão, a C, mas não precisa fazer. Eu quero que faça a A e a B, tá? A A é, após a leitura do texto, explique o que você entende pela expressão arquipélagos econômicos, certo? Eu sempre falo, eu dou muito mais valor em uma resposta, às vezes assim, mais confusa, sabe? Mas que veio do aluno, do que o aluno ir lá no Google lá, copiar uma resposta bonitinha lá, pôr na atividade, e depois você pergunta para o aluno na prova o que é aquilo, ele não sabe responder. Por que ele não sabe responder? Porque as palavras que ele pôs na resposta não são dele. Não tem como. Então, às vezes, eu tenho dificuldade de explicar as coisas, tenho dificuldade com as palavras, mas tente responder com as suas palavras, mesmo que elas sejam meio confusas e tal. Eu tô com vergonha, não sei como escrever tal palavra. Procura no Google, gente, pelo amor de Deus. Não sei se é com S, com C cedilha. Vai lá no Google, lá ele fala pra você, tá? Mas procure responder com as suas palavras. Não vai lá no Google lá, escreve lá o que é arquipélago econômicos, você copia e responde. Na prova pode ser que eu pergunte isso futuramente quando a gente for fazer presencial. Você não vai poder me responder. Não adianta nada, tá? E a B é, a expressão arquipélagos econômicos se aplica no Brasil de hoje? Justifica a sua resposta. Vocês acham que hoje no Brasil ainda tem esse tipo de arquipélagos econômicos? Tá? Gente, abre a mente, tá? Abre a cabeça. Eu falei sobre questões mais antigas, como mineração, borracha, que é uma coisa mais do tempo passado do Brasil, mas você pode pensar hoje em relação à tecnologia. Será que tem regiões do Brasil ali aonde tem um interesse econômico ali, sabe, mais tecnológico, nem tanto em questão alimentícia, certo? Mais uma dica eu te dou. O Brasil hoje não é mais aquele negócio do tipo, a região sudeste é a região. Ai, meu chifrinho. A região sudeste é a região desenvolvida do Brasil, o resto não é. Isso não existe mais, tá? Região Nordeste está se desenvolvendo muito bem, não só com questão de agropecuária, mas também com questões tecnológicas mesmo, tá? Região Centro-Oeste também. Não, no Nordeste só tem seca. E não é mais assim, tá? A região Nordeste está se desenvolvendo bem, industrialmente falando. Centro-Oeste, tá? Sul também. Então o Brasil ele tá mais homogêneo, ele tá mais igual, tá ficando mais igualitário essa situação da industrialização. Então também pense em relação a isso na hora que você for responder, tá? E procure responder com as suas palavras aí, tá? O texto não é grande, 2 questões, copia as questões, responde no caderno, envia a imagem para mim e é isso, tá, gente? Então as atividades bimestrais de geografia terminam na 4ª atividade, tá? Se você tá no vídeo 4 fazendo a atividade 4, porque você já fez as outras, então ótimo. Só não pode esquecer de me enviar, né, gente? Fazendo me enviar não vai adiantar nada. Faça e envia. Terminei, vou enviar. Ok, pode estar fora do horário de atendimento, mas eu vou enviar. Na hora que eu for atender, eu vou observar, eu vou olhar. O que não pode, já mandei. E no fim das contas você não mandou nada. Então, termine, tira a foto, envia para mim e é isso, certo? Então eu espero que você tenha entendido o conceito. Se você ainda não entendeu, me procura no privado. Não pode deixar de tirar dúvida, tá bom? Então, esse bimestre em atividade eu pretendo que seja só isso, tá? Até porque a gente tem mais ou menos aí 15 dias para terminar o bimestre. Não dá nem tempo de fazer muito mais coisa, tá? E o bimestre que vem a gente se organiza melhor, tá? Então é isso aí, obrigada. Quem assistiu aí até o fim, eu sei que eu falo demais, mas prefiro que você tenha um vídeo disponível para tirar as dúvidas
aí na hora que você for fazer a atividade, tá bom? Então é isso aí, obrigada. E quem precisar me chama, senão até o próximo vídeo.